Agora nós faremos a configuração dos livros. E aqui eu vou voltar no diagrama de classe para que você possa entender que nós vamos ter algumas características importantes aqui na hora de nós criarmos um livro. Então, vamos voltar no nosso diagrama de classe. E o livro, ele pode ter algumas chaves estrangeiras, né? Ele vai ter uma associação, uma ligação com categoria, editora e autor. Mas com categoria e editora é um tipo de relação, em que um livro pode ter só uma categoria e só uma editora. Mas já com autor, essa relação é um pouco diferente. Um livro pode ter vários autores. Então nós vamos trabalhar agora de duas formas. Primeiro nós vamos cadastrar a categoria, um livro com categoria e com editora. Depois nós vamos adicionar essas outras informações, certo? Então veja bem o que nós vamos fazer agora aqui. Nós vamos voltar no Django, nós vamos criar essa classe livro, e ela é do tipo models.model, ela herda de models.model. E agora nós vamos criar, então, primeiro, um título, e ela é models.charfield, o maxlength 255. Nós vamos colocar também, voltando aqui, então, um ISBN, que é uma string, um ISBN, que é um models. Não tem o tipo ISBN, né? Não tem o tipo ISBN. Então, eu poderia criar também esse tipo, mas eu vou colocar aqui um Charfield, e, sei lá, vai ter um max length. Eu vou colocar, não sei qual é o tamanho máximo que tem, mas eu vou colocar aqui 32, não deve passar disso. Eu vou colocar a quantidade, que é do tipo models.integer field, é um tipo inteiro. Eu vou colocar o preço, que é models.float field. Então, tem já essas informações aqui, padrões sendo criadas para mim. Então, eu tenho ISBN, título, quantidade e preço. Como é que eu faço agora a categoria? Então, eu coloco aqui também o nome categoria, normal, categoria. Mas categoria, neste caso, ela é do tipo models.foreign-key. Eu falo que é do tipo chave estrangeira. E a foreign key, veja que ela tem várias opções para mim, né? Ela é uma foreign key com quem eu estou fazendo essa foreign key. Ela é uma foreign key que é o padrão, né? O padrão é tu, né? Com quem que eu estou fazendo. Depois, o que acontece quando eu apago a foreign key de categoria? Se eu quero fazer um campo específico, é dar um nome para o campo. Então, tem várias opções. Nós vamos fazer aqui de uma forma mais simples que nós podemos fazer. Nós vamos dizer o seguinte, ó. Ela vai fazer uma foreign key com categoria. E se eu tentar apagar a categoria, quando eu quero apagar a categoria, eu vou usar um método chamado protect, né? O que está querendo dizer isso? Olha, não, se você apagar a categoria e já tiver um livro criado com categoria, você não pode apagar ele, né? E eu vou colocar aqui também uma opção chamada Related Name. Related Name. Isso aqui, para que nós vamos fazer isso? Eu vou colocar aqui o nome e vou chamar assim de livros e já vou explicar o que nós vamos fazer neste caso, né? Ó, vou salvar. O que está acontecendo neste caso aqui? Ó? Dentro de livro, quando eu tiver um objeto da classe livro, eu vou ter o título, ISBN, a quantidade e o preço, e tenho a categoria, que vai me fazer uma busca na tabela de categoria, na classe de categoria do objeto relacionado a ela, né? E é óbvio que isso também ele vai fazer uma busca no banco de dados, um select, fazendo a busca por esse objeto em categoria, né? Com uma subconsulta ou algo nesse sentido. Mas eu também posso querer de dentro de categoria, quando eu estiver aqui na classe de categoria, eu peguei um objeto dessa categoria, eu quero saber todos os livros que são dessa categoria. Então, para não ter que fazer uma busca reversa sempre na hora do objeto, isso poderia ser feito, né, e um filtro, eu já vou colocar aqui um ponto livros. Embora esse atributo não exista de forma real, mas ele vai existir de forma virtual. Então, eu estou colocando aqui ó, um related name livros, né? Então, vai ser feita essa chamada assim, né? Eu vou fazer a mesma coisa agora com editora. Editora, models.findKey com editora, no onDelete igualzinho, models.protect, e vou colocar um related name igual a livros. Prontinho, né?
Então, tá tudo certo aqui. Salvei, tá tudo certinho. Eu agora não vou fazer ainda dos autores, certo? Eu já vou mostrar como que isso aqui precisa ser feito. Só quero mostrar o funcionamento dessa informação aqui, ó. Se eu agora fizer um migrate, e até porque eu vou acabar mostrando como é que a gente faz uma migração depois que uma tabela já está criada, né? Então, eu vou fazer um make migrations. Então, eu vou fechar aqui para você ver. Eu vou executar o make migrations numa outra aba aqui, né? A aba padrão. Vou aumentar aqui um pouquinho. A aba padrão do Django está em execução. Eu tenho uma outra aba aqui, ó, com Make Migrations. Eu vou clicar aqui, ó. Ele vai detectar que ele precisou criar o livro. Ah, também detectou que eu mudei a author lá, né, no vídeo anterior, né? E agora eu vou fazer um migrate. Na hora que eu fiz esse migrate aqui, migrate, né? Eu tenho já aqui no parte do SQLite Explorer o livro, core livro, certo? Vou vir no admin e também adicionar esse livro, né? E também colocar aqui o livro no admin. Pronto, já está tudo prontinho, está feito. Se eu voltar agora no ambiente de administração do Django, aqui em execução, e atualizar, veja, eu já tenho os livros, né? Eu posso adicionar um livro aqui, ó. Eu vou colocar aqui, no caso desse livro que eu quero, que é o codificador limpo. O ISBN dele eu tenho aqui, eu vou pegar, né? É 97, opa, vou voltar aqui, 978 857608, também não importa muito, né? 647, 5. Prontinho. A quantidade que eu vou ter na minha livraria são 10 livros. O preço eu vou colocar aqui de 45, certo? Agora que a categoria eu posso escolher, já vai mostrar para mim, né? Engenharia de software e a editora Alta Books. Na hora que eu fizer isso, ó, e salvar, certo? Vai mostrar para mim o livro object, porque nós não configuramos o str desse objeto, né? Então, eu vou primeiro vir aqui e configurar o str desse objeto. Vou dar um enter aqui no str dele. E ele vai dar um return. E eu quero retornar só o título. Eu podia retornar o título e entre parênteses o autor, né? Até vamos fazer isso para a gente ver que dá para fazer diferente. Eu vou fazer assim, ó, %s, abre parênteses, %s, assim. E aqui eu vou colocar, então, self.nome e, self.título. E também quero colocar o autor, mas eu não tenho ainda o autor, então self, dentro dos parênteses vai ser editor. Pronto, assim. Self.nome, self.editor. Então, tenho essa informação aqui, salvei. Agora, se eu atualizar, então veja, vai mostrar o codificador limpo e entre parênteses o nome da editora. Porque na hora que eu dou um print em editora lá em cima já está modificada para que o print nela mostre o nome, né? Então, isso já tá certo também. Ok, então tenho agora o livro e essa parte já está completa, né? Se nós olharmos agora aqui um livro, ó, eu tenho o o ID, título e ISBN no banco de dados, né? Categoria, e tenho categoria ID, que é um inteiro, e tenho editora ID, que é um inteiro. Se eu fizer essa consulta aqui, eu vou mandar mostrar a tabela, ele vai mostrar aqui em cima, vou jogar um pouquinho para lá para você ver, ó. Tem aqui as informações e em categoria ID, ele tem o código da categoria que é 1, e o código da categoria 1 é a categoria Engenharia de Software, e ele tem a editora 1, e a editora com o código 1 é a editora Alta Books. Veja, se eu vier aqui, ó, em categoria e mostrar a tabela, ó, código 1 é Engenharia de Software. Então ele vai fazer essa relação para mim de forma automática no banco de dados, né? E isso sem a gente precisar fazer linhas de código do tipo SQL, né? Não criamos o banco de dados, a gente só criou as classes e pronto. Nós vamos agora no próximo vídeo ver como nós faremos a parte dos autores.